No jogo Injustice de 2013, tivemos a presença do personagem Scorpion como DLC. Em Injustice 2, tivemos a aparição de Raiden e Sub-Zero. Em Mortal Kombat 11, foi a vez do palhaço do crime Coringa aparecer como personagem convidado. E esse crossover entre DC e Mortal Kombat se deve porque as duas pertencem à Warner, então, sendo da mesma empresa, a parceria é facilitada. Além disso, tivemos na franquia MK algumas skins que prestavam homenagens aos personagens da DC no MK11, como skin da Arlequina para Cassie Cage, skin do Batman que ri para o Noob Saibot, skin do Crocodilo para o Baraka, skin do Darkseid para o Geras e skin da Mulher Gato para a Kitana. Agora chegou a vez de vermos skins para Mortal Kombat 1 de 2023. Uma skin do Shazam para o Raiden faz muito sentido mesmo, né? Afinal, ambos os personagens têm o mesmo set de poderes elétricos e golpes devastadores. Uma coisa legal é que os dois personagens já se encontraram e se enfrentaram de forma oficial através do jogo Mortal Kombat vs DC Universe lançado no ano de 2008. A gente vê o embate dos dois personagens durante o modo história. Além disso, em MK1 vemos um Raiden humano e muito mais jovem, o que combina perfeitamente com o herói da DC, que é justamente um garoto que se transforma em um adulto super poderoso após gritar uma palavra mágica. Indiscutivelmente, o criomante mais icônico da franquia é Sub-Zero, então é apropriado que ele tenha uma skin inspirada em um dos icônicos vilões com tema de gelo da DC. O Senhor Frio é um vilão da galeria do Batman e que tem ganhado bastante destaque e popularidade de uns tempos pra cá, devido à sua aparição em HQs recentes e também em alguns games da franquia Arkham. Com a mesma temática de gelo, seria uma ideia muito interessante para ajudar a popularizar o geladinho da DC mais ainda, né? Até porque existem rumores pela internet que afirmam que ele será apresentado na continuação do filme The Batman, do diretor Matt Reeves, mas claro, né, isso são apenas rumores por enquanto. Outra excelente opção seria o Capitão Frio, inimigo clássico da galeria do Flash e que também tem ganhado bastante notoriedade pelo público devido às aparições na série de TV do velocista na CW. Inclusive também já podemos ver lutas entre o Capitão Frio e o Sub-Zero, afinal, os dois foram jogáveis em Injustice 2 de 2017. Sindel tem como um de seus principais poderes o seu grito super poderoso. Com isso em mente, existem alguns personagens da DC que seriam uma boa opção para a Imperatriz da Exoterra. A mais conhecida é justamente a Vigilante Canário Negro, que combate o crime ao lado de seu grande amor, o Arqueiro Verde, usando o seu poder principal, que é o Grito Sônico. Tanto a Canário quanto a Sindel, elas têm em comum o poder arrebatador do grito. E também seria demais, imaginar a Sindel com os cabelos loiros, vestido jaqueta de couro e meia rastão. Outra boa opção é a Banshee Prateada, uma vilã não tão conhecida aí do Superman, mas que possui os mesmos poderes de Sindel, e até combina bastante com a estética da Imperatriz. A Banshee tem um cabelo comprido que também combinaria com os icônicos ataques baseados no cabelo da Sindel. A skin também traria a vilã da DC para os holofotes, pois a personagem é muito interessante e deveria ser melhor explorada. Inclusive, durante o desenho Batman Sem Limites, vemos a Banshee prateada, e na moral, parece muito a Sindel. Embora a Ashera e Mulher Maravilha não se pareçam tanto fisicamente, elas têm algumas coisas em comum. Ambas se aventuram em terras que não são suas, são guerreiras formidáveis que usam espadas e buscam honra e pureza. Não há como negar que uma versão modificada do traje da Mulher Maravilha ficaria incrível nessa nova versão da Ashera em MK1. Vestir a Ashera como uma das heroínas icônicas da DC seria uma ótima maneira de colocar mais atenção na personagem que é relativamente desconhecida aí de Mortal Kombat, Inclusive, já vimos no filme Mulher Maravilha 1984, ela usando uma armadura dourada com asas, o que faz sentido com a Ashera. Imagina essa cena que vocês estão vendo agora aí do Fatal Blow da Ashera em MK1, com a Mulher Maravilha abrindo as suas asas douradas. Ficaria muito legal. E já que falamos da Mulher Maravilha, temos uma skin de uma de suas vilãs. A Mulher Leopardo foi uma antagonista no filme Mulher Maravilha 1984. E existem alguns mods de MK11 que nos mostram quão perfeito seria a Mileena com uma skin dessa vilã. A gente sabe que nesse MK1 de 2023, a nova Imperatriz da Exoterra foi acometida pela doença Tarkat. Isso fez com que, além de ter sua aparência alterada para uma boca com dentes afiados, sua selvageria se torne ainda mais forte, fazendo com que ela tenha vontade de atacar e arrancar pedaços de suas vítimas.
O legal é que a Mulher Leopardo já foi uma personagem jogável em Injustice 2, nos mostrando que até a gameplay das duas combinam muito. Sabemos dos poderes relacionados ao fogo de Scorpion, e de sua ligação aí com o submundo, mais especialmente o Hanzo Hasashi, apesar de agora o Scorpion ser o Kuai Liang. Uma skin que combinaria bastante com o personagem seria o vilão barra anti-herói aí, El Diablo. El Diablo talvez seja um dos personagens da DC mais obscuros dessa lista, mas que ganhou uma certa notoriedade com o filme Esquadrão Suicida de 2016. O vilão normalmente aparece nas histórias do Esquadrão, utilizando seus poderes místicos de fogo através de um demônio de histórias latinas. Usando seus poderes como cuspir fogo, lançar bolas incandescentes e outras coisas mais, e com sua índole duvidosa e vingativa, ele combinaria bastante com o nosso ninja amarelo, que solta sua cordinha do Get Over Here. Um ser místico criado a partir da fusão de várias almas em um corpo só. Assim nasceu Ermac. Usando um traje vermelho e preto e com poderes místicos de aura verde, ele combinaria demais com o herói Desafiador, da Liga da Justiça Sombria. Desafiador é um fantasma, um homem que acabou sendo assassinado e sua alma não obteve descanso, e isso o obrigou a ir atrás de respostas a respeito dos seus assassinos. Seu nome é Boston Brand, mas ele é conhecido como Desafiador. É um herói místico, uma alma, ou fantasma aí, que fica perambulando no mundo dos vivos, e tem seu traje vermelho e preto, usando poderes aí com aura verde. Olha só que coincidência, hein? A história pode não ser muito similar, mas muitas coisas entre os dois combinam muito, com uma parada de almas e tal, E uma skin alternativa do herói para o Ermac seria muito interessante. Li Mei tem a habilidade de controlar uma energia rosa que geralmente assume a forma de projéteis semelhantes a fogos de artifício. No entanto, ela também pode usá-lo para formar construções, como lanternas e leões. Isso a torna uma combinação perfeita para as Safiras Estrelas, da mitologia dos Lanternas Verdes. Como os lendários Lanternas Verdes, as Safiras Estrelas são capazes de criar construções feitas com uma luz violeta. A Li Mei combinaria demais com essa personagem da DC. Os fãs do lado Lanterna nos quadrinhos da DC certamente gostariam de ver uma das tropas menos utilizadas aí sendo apresentadas para o grande público, Depois de trocar seu icônico martelo por um machado e assumir uma aparência mais militar, o General Shao tem muito em comum com o deus grego da guerra, o Ares. Embora Ares não seja um dos vilões mais conhecidos da DC, ele ainda seria uma ótima opção para o Mortal Kombat, com seu estilo de jogo agressivo e atitudes severas. O General Shao é um personagem perfeito para incorporá-lo. Ares foi um personagem jogável em Injustice, Deuses Entre Nós, de 2013. O que já dá para ter uma noção maior de como ele funciona durante a gameplay. Poucas coisas precisariam mudar na aparência de Shao para que ele se parecesse com Ares, e um bom número de seus movimentos não pareciam deslocados sendo usados aí por um deus da guerra. Mesmo que os fãs não reconheçam o traje do inimigo da Mulher Maravilha, sua aparência é legal o suficiente para se tornar um visual popular. Tânia e Li Mei têm conjuntos de movimentos e habilidades muito diferentes, mas compartilham a capacidade de criar construções a partir de energia. Além de assumirem principalmente a aparência de mãos, a construção de Tânia aparece aí na cor de amarelo brilhante, e isso a tornaria perfeita para o uniforme da Tropa Sinestro. Inimigo jurado aí dos Lanternas Verdes, a Tropa Sinestro aproveita o poder do medo para criar construções amarelas brilhantes. Isso seria adequado aí ao conjunto de poderes da Tânia, ao mesmo tempo que reconheceria um querido grupo de vilões. Também seria um aceno divertido aí ao papel de Tânia como vilã em jogos anteriores. Outra opção bacana visualmente seria da heroína Vixen. Os poderes e golpes são bem distintos, é verdade, mas o visual e o aspecto cultural é muito parecido, pois Tânia recebeu muito da estética de guerreiras africanas do século passado. Vixen é justamente uma guerreira africana poderosa que, através de uma joia em seu pescoço, consegue utilizar os poderes de animais de todos os tipos. Como eu disse antes, os poderes são distintos, mas o visual poderia ser muito bem explorado. Rain passou por uma grande reformulação na nova era de Liu Kang, mas uma coisa que permaneceu constante é sua afinidade com a hidromancia, o poder de controlar a água. Com Aquaman sendo o super-herói com tema aquático mais icônico da DC, seu traje seria uma combinação perfeita para Rain. Alguns fãs mais atentos aí notaram uma recente gameplay do Rain e ele tinha algumas semelhanças com os movimentos de Aquaman em Injustice 2. Mesmo que Rain seja um mago e o Aquaman seja um guerreiro, o seu tema comum é suficiente para tornar essa combinação uma ótima ideia. A nova skin pode até transformar o cajado de Rain no tridente do Aquaman, imagina que legal. Com o filme Aquaman e o Reino Perdido,
previsto aí para chegar nos cinemas ainda esse ano, uma skin com o tema do herói seria uma maneira divertida para a Warner Bros. Trabalhar a divulgação. Como uma personagem alada, há uma lista bem restrita de personagens com os quais a vampira Nitara compartilha uma semelhança. Talvez a personagem alada mais famosa da DC seja a Mulher Gavião, que já apareceu em um dos jogos da NetherRealm Studios, né? Com a Mulher Gavião ausente do último Injustice, muitos de seus fãs adorariam vê-la representada por uma skin. As asas de morcego de Nitara poderiam facilmente ser remodeladas para se parecerem com as penas da Mulher Gavião. Embora Nitara infelizmente não tenha a massa icônica da heroína, sua ênfase no combate aéreo ainda tornaria digna de usar sua skin. Com Mulher Gavião tendo uma nova série de quadrinhos e um papel em Superman Legacy, faria sentido para DC dar-lhe mais exposição, antecipando e preparando o público para sua chegada. Uma coisa indiscutível é que Johnny Cage é a cara do Hal Jordan, o personagem Lanterna Verde da DC Comics. Nesse novo MK1, infelizmente a gente não vê o Johnny usando seus poderes de coloração verde, coisa que sempre fez parte do personagem. Inclusive em MKX foi explicado que esse poder verde é um poder que descendia de um culto mediterrâneo, fazendo ele ser capaz de derrotar deuses. Com uma skin do Lanterna Verde chegando para o Johnny Cage em Mortal Kombat 1, seria uma excelente opção de voltar à coloração verde durante seus golpes, nem que fosse somente durante o uso da skin mesmo. Só que tem mais, viu? Porque assim, talvez uma das combinações mais bacanas entre Mortal Kombat e DC seria Johnny Cage com o Gladiador Dourado. Embora os dois possuam habilidades muito diferentes, eles têm personalidades muito semelhantes. Ambos são obcecados pela fama e pela própria imagem, mas sempre lutam pelo bem maior quando a coisa aperta, né? Os dois se parecem o suficiente para que Johnny não parecesse deslocado usando o traje colorido e extravagante do gladiador. Os óculos do herói da DC também poderiam facilmente substituir os famosos óculos de sol de $500 do Johnny Cage. O jovem Thomas Barbada, nosso querido Smoke, é nessa nova era um excelente guerreiro que leva a honra acima de tudo. Tradição, honra, lealdade e heroísmo são características desse lutador que também usa um esquema muito particular de fumaça em seu set de luta. Um lutador focado e altamente treinado, justo e honrado, que entra sorrateiramente nos lugares, usa a bomba de fumaça para confundir seus inimigos e desaparece do nada quando se menos espera, é claro, o Batman, né? Uma skin do morcegão aí de Gotham encaixaria bem com o atual Smoke de MK1. O Batman é um personagem essencial para DC, e usá-lo para chamar a atenção e dar um up em alguma franquia é algo que sempre funciona, pois o herói está enraizado na cultura popular. Uma versão paralela do morcego já foi skin MK11, né? Trazendo o Batman que ri como traje alternativo do Noob Saibot. Porém, uma skin do Batman raiz seria muito bem-vinda na franquia MK. Afinal, Batman é Batman, né? E nunca é demais. O espadachim cego de MK ganhou uma nova origem e trouxe uma história completamente nova para o personagem, mas manteve a sua essência. Um lutador altamente letal com a sua espada e que tenta disfarçar sua cegueira com uma faixa nos olhos. Temos também na DC um anti-herói barra vilão que se assemelha bastante em termos de problemas visuais e uso de espadas afiadas. O mercenário, conhecido como Exterminador. Obviamente, os dois personagens são distintos em características e índoles, porém, dividem esses dois fatores, o uso de espadas e problemas com os olhos. Uma skin do Exterminador em Kenshi seria algo bacana demais de ser visto, acrescentando um toque a mais nesse personagem que já é tão querido pela fanbase, e também agradando a fanbase do mercenário da DC. Falaremos aqui sobre dois feiticeiros das franquias agora. Enquanto Shang Tsung é um dos vilões mais icônicos e lembrados de MK, temos também Felix Fausto, um feiticeiro da DC Comics que infelizmente não é tão lembrado assim, o que é uma pena. Felix é um feiticeiro sombrio e um inimigo muito complicado da Liga da Justiça. Ele tem conhecimento profundo em magia negra, manuseio de objetos demoníacos e uso de feitiços para invocar demônios e espalhar a maldade pelo planeta. Normalmente, vemos ele mais no lado místico da coisa, dando mais trabalho para a Liga Sombria do que para a propriamente dita Liga da Justiça. Como ambos são feiticeiros cruéis e que só pensam em seu benefício próprio, seria uma boa ideia ter uma skin do Felix, até para dar um up nesse personagem aí, que poderia ser muito melhor explorado e que acaba ficando de lado por muitas ocasiões. Baraka já ganhou uma skin do vilão Crocodilo em MK11, então, para não repetirmos uma ideia passada, sugerimos aqui outro vilão, tá? Dessa vez o do Superman, que é o Parasita. Parasita é um vilão que se tornou um monstro que absorve energias nas HQs. Mas ele já teve sua origem em visuais modificados por diversas vezes. Em algumas dessas alterações, ele tornava-se um monstro selvagem, virando uma verdadeira fera, o que combinaria bastante com o Tarkat Baraka.
Além disso, uma outra skin muito legal pra ele seria a do Apocalipse, cara. Até porque o Apocalipse que a gente conhece, ele é cheio de protuberâncias pelo seu corpo. E cara, eu não sei porquê, mas olha só esse mod pra MK11. Combinou muito! Então pra mim sim, o Apocalipse faz sentido com uma skin também para o Baraka. Além disso, o Apocalipse é um ser muito poderoso, cara. Tanto que foi ele o responsável pela morte do Superman, a tão icônica história que fez parte aí da trajetória do nosso querido Azulão. A história de Vandal Savage é muito rica e interessante. Um homem das cavernas que foi exposto à radiação de um meteorito e tornou-se imortal. Desde então, passou milênios acumulando riquezas, sabedoria e poder, para que hoje em dia seja um dos principais manipuladores mundiais. Claro que isso não tem nada a ver com o Reiko, né? Mas o que combinaria justamente a ferocidade e a luta ríspida de ambos. Reiko usa armamento pesado e é um excelente combatente no mano a mano, inclusive sentindo alegria e contentamento quando enfrenta os seus oponentes, algo que também é muito comum com o Savage. Vandal Savage teve milhares de anos de treinamento em combate com armas como lanças, espadas, machados e etc. Também sentindo uma alegria ao enfrentar oponentes poderosos, o que combina bastante com o Reiko e poderia dar uma skin muito bacana pro personagem. Havoc, o clérigo do caos, luta sem pensar no amanhã, não se importando com ossos quebrados e ferimentos sofridos em batalha. Pelo contrário, usando esse tipo de coisa aí a seu favor e fincando seus próprios ossos quebrados nos oponentes. Aparentemente ele não sente dor, né? Sendo um ser estranho, atormentado e muito esquisito. Isso combina bastante com o Solomon Grundy, que é um monstro que também aparentemente não sente dor e se mostra muito esquisito. O único porém é que Solomon é grande demais fisicamente, o que poderia ser um pouco complicado para Havoc, que mantém uma estatura média. Outra sugestão é Frankenstein, um personagem muito obscuro da DC Comics, mas que irá ganhar uma versão animada no novo DCU de James Gunn, em Creators Commandos, o primeiro projeto do grande reboot da DC nos cinemas. Frankenstein seria uma ideia inovadora e que traria o personagem aos poucos para preparar o público para sua chegada no ano que vem. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais!